Que a paz de Deus esteja em nosso coração. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero trazer aqui algumas palavras pelo amor que eu tenho sobre a vida de cada um, pelo carinho e o desejo que todos vá bem, receba a luz de Deus, o entendimento, para que através das nossas obras nós possamos ser abençoados por Deus também. Estou sentindo no meu coração de gravar sobre este assunto, porque às vezes falta um esclarecimento e as pessoas sem entender cometem as iniquidades e depois fica mal falado do povo, mal visto. Mas é sobre um assunto que hoje em dia nós percebemos na humanidade que está difícil. São a prostituição, o adultério, a traição. Tem muito isso hoje em dia. Às vezes um casamento de tempo, o homem vai trair a mulher ou vice-versa. E também notamos o que? Hoje em dia as pessoas andam na rua mostrando seus corpos, a sensualidade. E isso desperta um desejo dentro da outra pessoa. É uma tentação, tanto uma mulher que veste a sua vestimenta ou colada ou curta, atrai no homem um sentimento perverso. Tanto o homem também, vestido de uma forma mais sensual, desperta na mulher um desejo ilícito assim. E o que acontece? Quando uma mulher está bem trajada, com vestes que não aparenta suas curvas do corpo, não desperta desejo em ninguém. Ou o homem também. E o que acontece? Quando desperta o desejo, a pessoa que está com as vestes dessa forma está cometendo um pecado que chama lascívia. Muitos não conhecem. E também dá para perceber o que? As crianças pequenas hoje, pequenininha, estão usando umas roupinhas tão curtas, colada, mostrando seus corpos. Então o Senhor falou assim: ai dos moradores da terra, porque virou morada de demônio. Então tem um monte de espírito maligno que entra dentro do coração do homem, que está distante de Deus. Porque se a pessoa estiver cheia do Espírito de Deus, mal nenhum entra. Mas o que acontece? Daí sai no noticiário: fulano de tal foi estuprada. O que acontece? O culpado às vezes não é o cara que estuprou, mas às vezes era a roupa que a pessoa estava vestindo que despertou aquele desejo dentro da pessoa. A tentação vem, aqueles espíritos mal, e faz esses danos. E também uma mulher, hoje em dia as pessoas, esse desejo dentro do coração do homem, nesta parte, o que acontece? Às vezes no falar, na mensagem, então desperta ali no outro. E nós temos que apartar do mal, cortar o mal pela raiz, para não acontecer de vir as consequências depois. Porque quando a pessoa trai ou a mulher ou o marido, depois ele fica mal visto aos olhos de todos. E isso começa onde? Começa no coração do homem. Eu vou ler uma palavra aqui que está em Mateus. Deixa eu ver, Mateus ou Marcos aqui. Ó. Em Marcos diz assim: ó, teve um ponto que os discípulos de Jesus estavam comendo alimento sem lavar as mãos. E os outros começaram a julgar e dizer que eles não tinham lavado a mão. Mas Jesus ele falou bem assim. Está em Marcos 7. Está aqui em Marcos e verso 14 aqui diz assim, ó. Depois que aconteceu esse fato deles comerem sem lavar a mão, alguém despertou ali o Jesus, né? Jesus falou assim, ó. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar.
mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Agora presta atenção no verso 21, capítulo 7 de Marcos. Diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que Jesus falou? Que todos esses males, eles vêm de dentro. E tem um ponto em Provérbios que está escrito bem assim: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o nosso pensamento, o coração, que é a fonte das emoções, quando fala coração, não é esse músculo, mas as nossas emoções, sentimentos, pensamentos. E o que acontece? Nós devemos o quê? Para esses desejos ilícitos sair de dentro de nós? Porque qualquer homem ou mulher, ele sente esses desejos malignos. E aí que mora o perigo. O que nós devemos fazer para que Deus nos conserve? Quem quer ser mais puro, ser mais limpo, para um dia morar com Deus? Porque obedece a palavra, teme a Deus quem ama o Senhor. Porque o mundo está cada vez pior. Então essas palavras aqui é para aqueles que desejam se santificar, para entrar no reino de Deus e ver sua face como ela é. Nós devemos fazer o quê? Invocar o Senhor na nossa oração e pedir para Deus nos purificar. Senhor do céu, teu Espírito tudo conhece. Eu tenho esses maus pensamentos, esse desejo. Eu errei, eu pequei. Que nós erra mesmo, nós é carne. Nós comete os pecados. E Deus não vai condenar nós por isso. Mas nós devemos fazer o quê? Se humilhar e confessar ao Senhor o nosso erro. Confessar ao próximo. E pedir para que Deus nos limpa. Purifica o nosso coração, os nossos pensamentos. Porque conhecendo a verdade, nós vamos sendo libertos. Nós devemos o quê? Buscar conhecimento de Deus. Porque muitos erram por falta de conhecimento. No livro de Mateus aqui, do capítulo 19, verso 9... Capítulo 9 aqui diz acerca do... Capítulo 19 fala do divórcio, que fizeram as perguntas lá para Jesus sobre divorciar da mulher, né? E aqui Jesus, ele respondeu assim, capítulo 19 de Mateus, verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram, do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Eunuco, lá no passado tinha eunucos, o homem castrava suas partes íntimas para quê? Para não ter relacionamento, para não ter geração e filho, essas coisas. E aqui diz aqui, que por causa do reino, tem eunucos que por causa do reino do céu castra a si mesmo. Para não acontecer de
não cometer essas coisas ilícitas, para depois vir virar opróbrio, ficar mal falado, mal visto sobre a terra. E tem um ponto aqui de suma importância que eu quero ler, fica em Romanos, capítulo 1 de Romanos, verso 18. A idolatria e depravação dos gentios. Olha o que diz aqui, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinham ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Por não querer conhecimento de Deus, olha o que aconteceu. Deus os entregou aos seus próprios sentimentos. Então eles começou a alimentar aquele sentimento maligno nos seus corações. Não quiseram buscar Deus, então aqueles próprios sentimentos conduziu eles a fazer essas coisas. Homem com homem, mulher com mulher. Isso é bíblico, tá tudo aqui, ó. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. Então as pessoas, mesmo conhecendo a verdade de Deus, faz essas injustiças e consente os outros a fazer. Nesses aqui, pessoas com falta de entendimento, conhecimento das coisas. Então, que o Senhor possa nos iluminar e possamos receber a luz de Deus em nome do Senhor Jesus, para que por meio da palavra e a misericórdia de Deus, nós seja purificado de toda iniquidade. E apartando do mal, o Senhor vai nos abençoar. Porque é pela palavra que nós vai sendo purificado. E às vezes precisamos aprender a verdade para nos santificar, nos limpar, né, de todo mal. A humanidade sofre por não entender as coisas. E por falta de entendimento tropeça. Então que todos sejam cheios do Espírito de Deus, de toda a plenitude espiritual, conhecimento da graça, da verdade, para ser salvo. Porque o mundo está de mal para pior. O que há de vir não sabemos. Mas certo é que as coisas vão ficar muito pior de uma forma assim. A iniquidade e o pecado vai dominar tudo e vai cegar tudo, o povo. Porque o povo está tudo cego, indo de embalo com o mundo. Eu digo aqueles que falam de Deus, crê no Senhor, mas não praticam. Então nós devemos o quê? Praticar
nas nossas obras a palavra de Deus. Porque assim nós vai ser luz do mundo e sal da terra. A árvore se conhece pelo fruto. Então vamos se achegar a Deus e obedecer sua palavra, porque fazendo assim, apartando do mal, nós não vai ficar mal visto aos olhos do povo e excluído. Porque se a pessoa comete essas coisas, ele fica mal visto aos olhos do povo. E aquele que quer ser salvo tem que se santificar. Quem é santo se santifique ainda mais. E quem é impuro, que se suje ainda mais, né? Mas que aqueles que recebeu a conversão do Senhor Jesus, que entendeu a sua graça, possam ser limpos cada vez mais, e assim nós vai chegar na estatura de um varão perfeito. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.